Boa tarde a todos e todas. Eu sou Ana Maria Ribeiro, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e submetemos o artigo ao LEPIC com o meu orientador, professor Marcos Danta, professor titular da Escola de Comunicação da UFRJ. O nosso artigo se intitula O Trabalho Informacional e a Rotação do Capital na Logística Postal, impulsionados pela pandemia do Covid-19. O objetivo do nosso artigo é discutir a relação e a consequente transformação na atual etapa informacional do capitalismo na logística postal, impulsionados pela pandemia. E como a aplicação das tecnologias de informação e comunicação vem afetando as empresas de correio a nível mundial. Nós estamos trabalhando com os conceitos da importância da velocidade de circulação e rotação do capital para a produção e realização do mais-valor em Marx, da compressão do tempo e espaço do pós-fordismo em Harvey e o Conselho de Trabalho Informacional de Dantas. Então, na logística postal, nós temos identificado que o trabalho vivo tornou-se, pela sua natureza, um processo combinado de trabalho informacional que se articula através de seus momentos aleatórios e redundantes. A pandemia de Covid, ela explicitou essa expansão das plataformas sociodigitais e dedicadas ao serviço de entrega, com óbvios impactos no comportamento pelas quais vem passando a sociedade sobre o capital e informação. Essa é uma pesquisa exploratória, como o trabalho efetuado nos serviços postais ele cria mais valor e valor para o capital, e ele está inserido nos nossos estudos da tese de doutorado. E, portanto, nós estaremos apresentando considerações preliminares. Então, iniciamos aqui com uma contextualização do que a pandemia trouxe, uma nova normalidade, distanciamento e confinamento, e as medidas adotadas com relação a isso que levaram a uma interrupção da rotação do capital, que envolve a transformação do produto em dinheiro e a duração dessa operação. Houve interrupção do sistema de cadeia de produção de suprimentos, com a interrupção dos transportes aéreos, marítimos e terrestres. E os serviços postais no mundo são principais responsáveis pela circulação de mercadorias. Os Correios no mundo são organizados na União Postal Universal, que tem 192 países membros, que define regras e normas e dá assessoria e consultoria a esses Correios nacionais, que envolve tanto empresas públicas quanto privadas. Infelizmente, são raras as investigações no âmbito da economia política da informação e da comunicação, em que pese a importância dela para Marx, que trata do transporte da informação e das mercadorias no capital e no grandrice. Então, Marx identifica cada etapa do processo de acumulação do capital, quando define a produção, a distribuição e o consumo, e onde a distribuição ela é apresentada num momento determinado pela sociedade, pela casualidade social, e que tem um efeito no processo de produção, mas ele é uma esfera autônoma e independente. Marx afirma que o produto só é mercadoria em circulação quando se encontra no mercado. Então, os custos da circulação incluem os transportes. E se essa circulação, esse comércio demora muito tempo, é uma perda de tempo para os capitalistas. Então, na circulação de mercadorias, quanto mais rápido é o processo de circulação, mais rápido é o retorno do mesmo para o capital, sob uma nova forma que é mais produtiva, será a circulação. Então, Marx identifica que as comunicações ela é economicamente importante, seja pelo processo de transporte físico, seja pela transmissão de informação. Então, a indústria de transporte ela vende o próprio deslocamento de lugar. Então, os custos da circulação, ele lista 3 fatores, mas o custo de transporte, que é o nosso objeto, desempenha um papel muito importante nos custos da circulação, pelo aspecto temporal e espacial. Então, o processo de produção da indústria de transporte, ele tem um valor de troca que é determinado pelo valor dos elementos da produção nele consumido. Então, ele é acrescido do mais valor criado pelo mais trabalho dos trabalhadores ocupados na indústria de transportes. Então, os custos dessa circulação nos serviços postais, ele exige uma logística postal para garantir esse processo de circulação da mercadoria no mercado mundial. E ele é vital no desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação. Então, a indústria de transporte é considerada um ramo independente na produção.
tem o capital constante, que são os meios de transportes, o capital variável, que é o trabalho dos trabalhadores no transporte, que leva a um capital produtivo investido nos transportes e, portanto, gera mais valor aos produtos transportados. E que tem, cada vez mais, levado a um tempo tendendo a zero. Então, os custos do tempo da produção, ele tem claro, quando Marx apresenta, que o produto só está pronto para o consumo quando ele completa integralmente esse movimento que envolve seu deslocamento. E aqui nós fizemos um esquema que mostra como é que no comércio eletrônico ele vem se constituindo. Você, pelo computador, pelo sistema digital, você compra a mercadoria ou direto na loja do produtor da mercadoria ou numa loja que hoje no comércio se transformou num armazém, onde ficam acondicionadas para estar mais próximo do consumidor, né? E para fazer chegar na casa do consumidor, no local desejado, a entrega de última milha que está na mão, principalmente da logística postal. É uma continuação de um processo de produção dentro e para o processo de circulação, né? A contribuição de Harvey também é importante ao analisar a transição do Fordismo para a acumulação flexível, onde essas novas tecnologias foram inseridas, onde sistemas de entrega como just-in-time e o on-demand têm crescido, que são a introdução das novas tecnologias, e essa intensa fase de compressão do tempo-espaço está trazendo grandes impactos nas práticas políticas econômicas, onde o equilíbrio do poder de classe, bem como sobre a vida social e cultural, né? Então, os sistemas de aperfeiçoamento de comunicação, a velocidade da circulação das mercadorias, ele afeta a questão do tempo de rotação e ela é uma chave fundamental para a lucratividade do capitalista. E nós enxergamos isso, né, visualizamos isso com as novas tecnologias que estão sendo implementadas nos sistemas postais. São os armários públicos em locais públicos, são os armazéns locais, os usos de drone, a varinha, por exemplo, da Amazon, que utiliza a inteligência artificial da Alexia para poder já arquivar e determinar qual vai ser o próximo item de consumo do indivíduo, e o uso de carros elétricos, né? Nas redes postais, nós identificamos a modificação do objeto a um objeto postal quando é nele inserido determinadas informações, como o CEP, o Código de Endereçamento Postal, que é existentes em praticamente todos os países membros da UPU, porque é regulamentado por eles, e o código de barras, onde tem informações como peso, medida, preço, destino, tipo de objeto, transformando isso numa renda informacional dentro dessas instituições. O Brasil é um caso que chama muita atenção, tem inclusive o link de um outro artigo sobre o fato, que considera o CEP propriedade intelectual e ela é comercializada pelos Correios no Brasil, né? Essa modificação do papel dos Correios no mundo é apresentada nesse gráfico, feito por uma estatísticas da União Postal Universal, onde é possível verificar que nos últimos 10 anos há um aumento da área de pacotes, que é as encomendas e logística, e redução do papel tradicional dos Correios de cartas e telegramas, né? Assim como há também uma mudança no centro logístico de força de trabalho. Vejam que no lado esquerdo nós temos um centro de logística do Brasil, na cidade de Curitiba, de 2013, onde havia uma presença grande do trabalhador, com um trabalho redundante, repetitivo, e o atual centro logístico recém-inaugurado na Itália, né, em Landriano, onde praticamente nós não vemos mais o ser humano, apenas máquinas fazendo um trabalho que antes era feito pelo trabalhador humano, né? As redes postais têm um desequilíbrio quando países como a África e países árabes não dispõem de estrutura para um atendimento universal de acesso às cartas e encomendas, e a média mundial é de uma agência para cada 10 mil habitantes. No Brasil, apesar de 100% dos municípios terem agência, há uma distribuição postal no Distrito Brasileiro com 19 milhões de mensagens entregues e mais de 1 milhão de encomendas por dia. Há uma política de privatização e tem vivido um processo de redução da força de trabalho. A nível internacional, a gente assiste a uma redução do trabalhador em tempo integral e aumento de meio período e trazendo assim uma precarização no trabalho. Há também uma política de privatização que já vem desde os anos 90, mas há também resistência, que é o caso da USPS nos Estados Unidos, que é responsável pela entrega de 30%, das caixas da Amazon, porque as grandes empresas privadas não estão presentes em todo o território de cada país. A Alemanha
Alemanha, por exemplo, que todo mundo fala que é privatizada, 20% do capital, sendo o maior acionista, é o banco público alemão, né? E as melhores correios do mundo, entre os 10 maiores, estão países onde seus correios são públicos, propriedade do Estado, né? Então, no cenário postal, a gente viu um aumento daqueles dados apresentados na tabela anterior enorme, né? E os dados da USPS americana mostram que em 8 semanas eles cresceram mais do que em 10 anos de funcionamento do sistema de comércio eletrônico e de trabalho, de venda e de entregas da empresa, né? Assim como os dados mostram que a América Latina foi a região que mais registrou aumento do comércio eletrônico. Então, nós temos a questão do tempo, da apropriação, de garantir a última entrega, a apropriação do conhecimento e da propriedade intelectual tem sido um investimento que ficou mais visível nesse período da pandemia, né? Então, nossas avaliações preliminares mostram cada vez mais nos distanciamos desse processo de produção. A pandemia mostrou a plataformas digitais com a intermediação entre as empresas produtoras e o consumidor, e a mercadoria entregue em menor tempo tem sido o elemento fundamental. Depois nós temos aqui a bibliografia. Nós queremos aqui agradecer a oportunidade em apresentar o nosso trabalho. Esperamos que tenha atendido e que possamos estar participando da discussão de forma remota após essa apresentação. Graças, obrigada. Bom congresso para todos.